Boa noite, Wanderson. A gente veio hoje apresentar para você o nosso artigo sobre a hanseníase, né? É uma revisão de literatura sobre diagnóstico, tratamento e epidemiologia dessa doença. Vai ser apresentado por mim, Caio Luiz Takizawa, pela Diane Faquin, Sabrina Fernandes Herrera Mager e Stephanie Zambrano Laveso. Tá, então vamos lá começar pela definição da hanseníase, né? A hanseníase ela é uma doença, uma infecção, granulomatosa crônica, causada pela bactéria Mycobacterium leprae, um micro-organismo altamente contagioso e de baixa morbidade. O objetivo desse trabalho é fazer uma revisão de literatura do diagnóstico, tratamento e epidemiologia da doença hanseníase. Então, a doença ela foi descoberta por Hansen em 1873 na Noruega, mas os primeiros registros com referência à hanseníase foram escritos entre 400 a 600 a.C., na Índia. Trata-se, então, de uma doença infecciosa e contagiosa que afeta a pele e os nervos periféricos, principalmente as células de Schwann. Por ser uma doença altamente infecciosa e de baixa patogenicidade em áreas endêmicas, a exposição contínua ao bacilo ainda pode causar doenças, mesmo para pessoas mais resistentes. O tratamento de um paciente diagnosticado com hanseníase envolve um quimioterápico específico, que engloba a averiguação e tratamento precoce das intercorrências. Então, segundo o Ministério Público e o Boletim Epidemiológico Especial da hanseníase, o país ainda está, com muitos casos, mantendo-o assim, em um parâmetro de alta endemicidade. Então, o diagnóstico ele é feito da forma clínica e epidemiológica, através de exames gerais e exames neurodermatológicos, né, para saber se aquela lesão cutânea afetou os nervos, afetou o sistema nervoso. Por isso que em idosos e em crianças, esses exames são feitos de uma forma mais criteriosa, né, pelo risco. E também temos no próximo slide, falando sobre aqui os multibacilares. O que é esse termo? Quer dizer que o paciente tem vários bacilos hansênicos no organismo. E temos também um protocolo que ele é usado principalmente para as crianças, que é mais para organizar os profissionais da saúde. É um protocolo que vai ter um nome, a idade, sexo e os sintomas. Vamos falar, então, agora sobre o tratamento das pessoas que são diagnosticadas com hanseníase. Essas pessoas têm o tratamento fornecido pelo SUS, de modo que elas tenham acesso gratuito ao tratamento quimioterápico e ao acompanhamento periódico, que são mensais. Os medicamentos também são fornecidos gratuitamente pelo SUS. O tratamento é realizado com poliquimioterapia, que é um quimioterápico específico, e o acompanhamento visa averiguar e tratar precocemente as intercorrências que possam haver ao paciente e também prevenir incapacidades físicas e psicossociais. Dependendo do estágio que a doença está, o tratamento pode durar de 6 meses até 2 anos. E o tratamento precoce possibilita que a gente interrompa a cadeia de transmissão. A poliquimioterapia, ela é constituída por dapsona, rifampicina e clifazimina. E a administração associada, ela inviabiliza o bacilo, causa a sua morte e, dessa forma, ela evita a evolução da doença. O uso indiscriminado dos antibióticos voltados ao tratamento, ele pode causar a resistência às drogas. Então, a associação dos medicamentos, desses 3 medicamentos, evita essa resistência. A dose é ajustada de acordo com a idade do paciente e, em caso de resistência aos medicamentos, nós utilizamos tratamentos alternativos. Para pacientes falcibacilares, são estabelecidas 6 doses mensais supervisionadas de rifampicina, administradas em até 9 meses. E para multibacilares,
São 12 doses mensais, supervisionadas em até 18 meses. Então, falando um pouco sobre a epidemiologia dessa doença, né, baseado no último boletim epidemiológico, né, publicado pelo Ministério da Saúde, isso nesse ano de 2021, houve um total de 135.385 novos casos entre o ano de 2015 a 2019 no Brasil. Deste total de casos, 55% diagnosticados em pacientes masculinos. Embora possa parecer um número pequeno, né, um número baixo, a Organização Mundial da Saúde já considerou a hanseníase como um problema de saúde pública no Brasil, isso no ano de 1991. Nesse ano foi implementado diversos tipos de políticas públicas com ênfase em tratamento ambulatorial e também campanhas e diretrizes para que o uso da poliquimioterapia fosse acessível ao nível nacional nos lugares onde não havia demanda. Nos lugares onde havia demanda. Foi elaborado, então, um plano nacional, né, conhecido como Plano Nacional de Eliminação da Hanseníase, e junto com essas políticas públicas, isso já no final dos anos de 91, a Organização Mundial da Saúde propôs a erradicação da doença no Brasil, né? Então, o Brasil decidiu fazer, junto com esse plano nacional e essas políticas públicas, implementar diversos tipos de diretrizes para que aumentasse, né, a procura pelo diagnóstico e tratamento precoce da doença, com ênfase em diagnosticar um total de 90% de todos os novos casos. Essa diretriz proposta pela Organização Mundial da Saúde ia até os anos de 2000. Então, de 91 a 2000, o Brasil tinha que erradicar a doença. Com isso, então, chegando no ano 2000, o Brasil não conseguiu erradicar, não conseguiu atingir a meta alcançada, estipulada pela Organização Mundial da Saúde, e prorrogou, então, para o ano de 2010, né, para que o Brasil pudesse alcançar. Chegando no ano de 2010, novamente o Brasil não conseguiu alcançar essa meta estipulada, mesmo com todos os esforços. Com isso, então, a Organização Mundial da Saúde novamente prorrogou essa meta, né, para o ano de 2020. Já em 2015, o Brasil alcançou uma média de 1,01 novo caso para cada 10 mil habitantes, né, de acordo com os boletins epidemiológicos do ano. Isso foi muito promissor, né, mostrando que houve uma clara eficácia, né, dessas políticas públicas implementadas. Porém, isso não fez com que o Brasil erradicasse a doença no Brasil, porque a OMS só considera uma doença erradicada no país quando há um número, né, um percentual de menos de um novo caso para cada 10 mil habitantes. E para que o Brasil possa atingir, então, essa meta estipulada pela Organização Mundial da Saúde, a gente precisa investir mais ainda na descentralização desse nosso sistema único de saúde, aumentando, então, a capacidade de captação de novos casos e fazendo com que essas políticas públicas cheguem aos locais que mais precisa, no caso da nossa região norte e nordeste do país, né, onde não tem um PIB muito elevado. Então, de acordo com essa revisão que a gente acabou de fazer, o diagnóstico engloba exames gerais de neurodermatológicos, né? Manchas, alteração de sensibilidade, entre outros. O exame de baciloscopia é um teste confiável de baixo custo que coleta serosidades corporais cutâneas, como orelha, lesões da pele, cotovelo, se houver suspeita de comprometimento neural com alterações de sensibilidade. O espessamento do tronco, entre outros sintomas, recomenda-se levar o paciente a uma unidade de saúde capacitada mais próxima e então obter a confirmação do diagnóstico. Deve-se ponderar os sinais e sintomas para diagnosticar corretamente a doença, carecendo de cuidado com as formas para fins de tratamento mesmo, né? No caso, essas formas podendo ser a multibacilar ou a paulibacilar, né, conforme a Sabrina comentou. Devido à forma clínica ser diferente, então a gente tem o tratamento diferente, ambas seguindo o tratamento com antibióticos e os afins, variando conforme as intercorrências durante a doença. No tratamento, então, da paulibacilar é indicado a duração de 6 meses, né, para o tratamento, com medicação da
rifampicina e a dapsona, sendo que a rifampicina ela é tomada uma vez por mês, e no tratamento do multibacilar, além desses 2 medicamentos, é adicionado a clofazimina, e sua duração é indicada de até 12 meses. Então, com o estudo, foi possível analisar as modificações das quais a doença hanseníase teve com o passar dos tempos, né? Além de ser um problema de saúde pública no Brasil, e conforme indicado pelos dados da OMS, conforme o Caio nos apresentou, há uma diminuição gradativa dos casos, não descartando a importância de manter a atenção no pré-diagnóstico, prevenção e tratamento para erradicarmos esta doença. E é isso, Wanderson, essa é a nossa apresentação, e até logo!